Pois eu vou falar para você. Vou falar para você que ideia é essa de aumentar o número de ministros lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, para 15. 15. São 11 atualmente. São 11 atualmente e a gente tem que carregar um peso nas costas. Tem que trabalhar não sei quantos dias por ano para poder pagar a conta desse povo lá. E aí vem alguém aí para poder dar a ideia de aumentar para 15 o número. Já pensou para onde é que vai esses gastos? Eu vou te falar de quem que é essa ideia. Mas antes eu quero saber o seguinte. Por que o Brasil é o único país que existe uma justiça só para cuidar das eleições? O Brasil é o único. É a chamada jabuticaba. Jabuticaba. Agora, o problema é que não pode falar mal. O problema é que não pode criticar que estão mandando prender. Porque fala que a gente está desonrando a instituição. Pois eu acho que o STF é uma das instituições mais importantes que tem. Aliás, Rui Barbosa, que é o pai da justiça brasileira, fala que a pior ditadura é a ditadura do Supremo, porque contra ela não há quem recorrer, é a última instância. Supremo sou eu, Supremo é você, Supremo é o povo. Agora, vem fazer aí gastar um bocado de dinheiro com propaganda, colocando gente que não presta, gente BBB, que fala para todo mundo ficar em casa e fica ali com champanhe, festejando com as amigas, tudo em Angra dos Reis. Coloca propaganda para criticar mentira na internet, que chama aí de fake news, mas é mentira. Fake news é mentira. Que ia morrer 3 milhões de pessoas aqui no Brasil de Covid, coloca o homem lá, o tal do Tamarino lá, para poder falar de fake news. Ué. Esse povo que tá lá no Supremo é que tá fazendo isso. Agora tá criticando, falando uma mentira, que diz que é o presidente é que tá dando ideia, porque o presidente tá querendo aumentar o número dos ministros supremos para poder fazer um golpe, igual o Chaves fez lá na Venezuela. Olha a diferença dos atos de Chaves, olha a diferença dos atos do atual presidente. Olha a diferença. Sendo que não foi ele que deu essa ideia. Eu vou te contar quem é que foi que deu essa ideia. Mas não importa se é 15, se é 11. O importante é que o gasto deles é muito grande. Porque eles se acham, porque tem aquela história, né? De que eles brincam que promotor acha que é Deus. Mas juiz tem certeza que é. Sem contar que nós já tivemos há pouco tempo agora, nós tivemos dos 11 ministros, só tinha um que tinha sido juiz concursado. Tem um lá que ele tentou prova para poder ser juiz duas vezes e não conseguiu entrar, não passou. E aí diz que tem que ter notório saber jurídico. Como é que a pessoa tem notório saber jurídico, sendo que ela não consegue passar numa prova para juiz? Mas não, é porque ele é amigo do meu pai. Aí o Deus da calvície lá manda fechar uma revista porque falou que tem lá na lista lá da Odebrecht lá o nome do apelido lá desse aí, que se gaba. Tô falando mentira não, procura saber aí, dá um Google aí. Ele se gabando, dando risada, falando da história dele, mas os amigos lá que roubaram um processo lá na justiça, por causa que a causa estava prejudicando um amigo deles. É esse tipo de povo que tá lá. É o outro que já subiu no palanque de Dilma, defendendo a campanha de Dilma. Uma pessoa dessa é isenta? Não é. Com roupa do MST? Tá lá. Teve um outro que falou que gente, falou que a Venezuela
sofre uma ditadura, um regime ditatorial de direita. Que notório saber jurídico é esse? Tem gastos astronômicos, porque eu ando aqui pegando ônibus e os pés tudo vermelho de terra, mas eles têm não sei quantas passagens para poder viajar, eles, os parentes deles, para poder viajar, tem uns que vivem em Portugal. Isso viajando com dinheiro nosso. O prato deles lá é lagosta. As bebidas lá é vinho. Vinho premiado. Aí vem falar de desigualdade, fazer propaganda falando de desigualdade, igual a gente tá vendo aí. Começou a passar não sei quantas propagandas. De televisão, eles acham que são estrela. Você vê nos países sérios aí, os juízes nem aparecem, ninguém sabe quem é juiz. Hoje a gente sabe mais o nome deles, a escalação deles lá, os 11 deles lá, do que qualquer clube de futebol, de seleção brasileira de futebol. Aí eu não posso falar nada. Fala de desigualdade, mas tem que ter esse tratamento lá. Esse tanto de dinheiro, que enfermeiro não pode ter aumento, mas eles dão aumento para eles mesmo lá de 200%. Então, o importante, na verdade, não é o número. O número é importante também. Mas o mais importante é que eles tenham que ter salários pequenos e não pode ter essas regalias tudo. O mais importante é isso. E quem teve essa ideia foi em 2013, foi a Luísa Erundina. A Luísa Erundina que teve essa ideia de aumentar para 15 para poder ver se dava um equilíbrio maior. A ideia não é de toda ruim não, mas desde que tem que baixar o gasto muito, eu sou a favor, pode aumentar assim, por que não pode? Tem que abaixar os gastos, aí pode ter o número que for. Mas a Luísa Erundina, só para vocês terem ideia, é de PT, PSOL, PSB, tudo a mesma laia, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Agora, estão acusando um homem aí de querer dar golpe, porque tá dando ideia, coisa que nem ele, foi ele que fez, foi dar ideia para aumentar o número lá, que diz que esses ministros têm que ser melhor escolhidos, porque o nosso, quem escolhe são é indicação do presidente, mas são os senadores que escolhem. E tá cheio de senador aí com o rabo preso entre eles aí. Inclusive o presidente da Câmara lá disse que foi, ou é ainda, dono de escritório que cuida do caso aí da tragédia aqui, das mineradoras aqui. E tá tudo lá no Supremo. Um homem desse não tem interesse de manter um bom convívio entre eles? Pois então, tá falado. A ideia não foi de Bolsonaro, a ideia foi de Luísa Erundina.